Irmãos, abra a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 11 ao verso 17. A palavra do Senhor diz: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes, de vos alegrardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Você que está em casa, aquiete-se um pouco, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós entramos na Tua presença mais uma vez durante este culto em oração para pedir ao Senhor que nos dê a luz, a iluminação do Teu Santo Espírito para a exposição da palavra, a fim de que ela seja entendida e seja obedecida, Senhor Deus, pela ação do Teu Espírito nas nossas vidas. Te agradecemos o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para adoração. Te agradecemos o privilégio e a oportunidade de poder transmitir este culto pela internet e alcançar vários outros lares na nossa cidade ou em qualquer lugar do mundo neste momento. Pedimos a graça de que o Senhor fale a nós, orienta-nos, que o Senhor nos pastoreie pela Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos expondo 2 Coríntios desde o capítulo 3, e o nosso desejo é chegar até o final do capítulo 5 e os 2 primeiros versículos do capítulo 6. Esta é uma seção específica dentro da segunda carta aos Coríntios, que alguns estudiosos, que alguns comentaristas têm chamado de a grande seção sobre o ministério da aliança. Paulo explica nesses 4 capítulos, o que ele entende a respeito de ministério, de servir as outras pessoas. E ele mostra o quanto esse ministério, o quanto o ministério da nova aliança está enraizado naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, quando se entregou em nosso lugar. Paulo, quando escreveu essa carta, ele tinha um motivo pastoral e pessoal muito forte. Na época da sua saída da cidade de Corinto, ele teve problemas com a igreja, especialmente com uma nova liderança que estava surgindo. E essa nova liderança não era lá muito submissa às suas orientações pastorais, de modo que eles faziam várias acusações contra o apóstolo Paulo de que ele era fraco na sua presença quando o assunto era pregar o evangelho,
e que ele não era um apóstolo verdadeiro, uma vez que ele não fazia parte do grupo dos 12 que andaram com o Senhor Jesus. Paulo troca correspondências com essa igreja, e nós conhecemos duas das suas cartas, a primeira e a segunda, que estão aqui nas Escrituras, mas quando você lê com um pouco mais de atenção o texto, você percebe que é possível que tenha havido pelo menos 4 cartas na correspondência de Paulo com aquela igreja. E essa troca de correspondências, ela foi muito tumultuada, também em razão daquela disciplina que Paulo explica no capítulo 5 da primeira carta, quando havia no seio da igreja vários pecados que eram tolerados e não recebiam a disciplina do Senhor. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, nós vemos Paulo enumerando inúmeros problemas que aquela igreja tinha e passava, a ponto de nós perguntarmos se valia a pena uma igreja como a igreja de Corinto. Mas na leitura da própria carta, você percebe que, embora Paulo trate de vários pecados, alguns bastante graves, em nenhum momento ele deixa de chamar os membros da igreja de Corinto de irmãos. Sempre que ele inicia qualquer sessão daquela carta, e dessa segunda carta também, Paulo sempre começa dizendo irmãos. Ele sabe e vê que na igreja há problemas, há pecados que precisam ser tratados, mas ele não ignora e nem deixa de reconhecer a obra da graça na vida de cada uma daquelas pessoas. Então Paulo se defende das acusações de que ele havia sido rude com membros da igreja, das acusações de que ele não fazia parte do grupo dos apóstolos, das acusações de que a sua liderança era fraca e não tinha profundidade. Ele havia prometido voltar à igreja e tratar com severidade aquelas pessoas que se opunham ao seu ministério. No entanto, ele esteve em Corinto, mas a sua permanência na cidade foi muito curta, ele chegou e saiu rapidamente, e isso também foi motivo para que as pessoas o criticassem e falassem mal do seu ministério. Então ele escreve a segunda carta para se defender, para reafirmar o seu amor para com aquela igreja, para trazer novas instruções e para dizer por que ele agiu como ele agiu. E ao fazê-lo, ele fala muito sobre ministério, sobre servir as pessoas. De modo que esse parágrafo que nós acabamos de ler, Paulo ainda está se defendendo dos ataques dos falsos apóstolos, que é um grupo também que havia surgido no meio da igreja e que estava querendo, ao acusar Paulo de ser um falso apóstolo, fortalecer dessa forma a sua liderança na igreja de Corinto. E Paulo desmascara este grupo dentro da igreja, especialmente no capítulo 11, um texto que nós usamos muito para desmascarar os novos apóstolos que nós temos aqui no Brasil, que fundam a igreja e dizem que têm a mesma autoridade que os apóstolos tinham. 2 Coríntios, capítulo 11, é um texto fundamental para nós mostrarmos que os novos apóstolos têm laborado em equívocos da compreensão da palavra de Deus e do que significa o apostolado para uma igreja. Eles o acusavam de pregar a mensagem errada e com a motivação errada. E a resposta de Paulo, que a essa altura já é um veterano, um idoso pregador, ele responde a essas duas acusações com 2 argumentos básicos que ele vai usar para dar o tom no parágrafo seguinte, que será a nossa próxima exposição. Nesse texto, Paulo mostra para nós que ele tinha 2 razões para servir. Por que que eu sirvo ao Senhor? Por que que eu ajo da forma como eu ajo? Por que que o meu ministério tem as características que tem e que a igreja de Corinto tinha muita dificuldade de aceitar e reconhecer? Paulo diz, são 2 razões. A forma como eu agi
o procedimento que eu procurei exercer no meio de vocês, ele era motivado e ele era baseado por duas razões. A primeira delas é o temor de Deus, versículo 11 até o versículo 13. Paulo diz assim: conhecendo o temor do Senhor, nós, baseados nisso, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e também esperamos que a vossa consciência nos reconheça. Nós não nos recomendamos a vocês novamente, pelo contrário, nós damos ensejo para que vocês tenham alegria juntamente conosco, com base não na aparência, mas com base no verdadeiro coração. Paulo então diz que ele agiu da forma como ele agiu para com a igreja, repreendendo quem precisava ser repreendido, instruindo e ensinando quem precisava do ensino, porque em primeiro lugar ele temia a Deus. Os irmãos se lembram na exposição de domingo passado que o versículo de número 10 ele termina num tom meio que sombrio. Ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo disse que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que Deus repreenda as nossas más ações, para que Deus distribua graças e galardões, conforme Ele prometeu na sua Escritura Sagrada. Mas o fato é de que receber o perdão de Cristo e a justificação dos pecados não nos exime e nem nos exclui de ter que dar explicações a Deus de tudo o que falamos, de tudo o que pensamos, de tudo o que fazemos em qualquer momento e em qualquer circunstância da nossa vida. Então Paulo diz: e é dessa forma, conhecendo o temor de Deus que o seu julgamento traz ao nosso coração, é que nós persuadimos, servimos, trabalhamos, recomendamos e agimos no meio de cada um de vocês. Paulo mostra que a base de toda a nossa ação é temer a Deus. E temer a Deus significa profunda reverência para com o Senhor. O que é temor de Deus? Temor de Deus é uma mistura de medo e respeito que invade e orienta as nossas ações. O temor do Senhor, diz Provérbios e diz os Salmos, é o princípio da sabedoria. Saber que Deus reina soberanamente, que Ele tem majestade e a coroa do governo está sobre a sua cabeça, deveria nos fazer pensar duas vezes antes de falar o que falamos, de agir como agimos, de acusar quem acusamos, de menosprezar aqueles que muitas vezes nós menosprezamos. Temer a Deus significa ter uma profunda reverência por Ele. E aqui no texto, particularmente, esse temor, ele é visto em função do fato de que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, ante quem nós devemos dar explicações das nossas ações. Uma vez que todos nós compareceremos diante de Deus, para prestarmos conta da nossa vida, resta-nos saber como nós vamos nos preparar para quando esse dia chegar. E nessa primeira parte do texto, verso 11 ao verso 13, Paulo nos dá 3 orientações a respeito do temor de Deus. A primeira delas é a seguinte: tema a Deus e mantenha a consciência limpa diante dos homens, versículo de número 11. É pelo temor do Senhor que nós persuadimos as pessoas e esperamos que a sua consciência reconheça a nossa ação. Paulo está querendo dizer que somente aqueles que temem a Deus podem manter a consciência limpa diante dos homens, mesmo diante de toda e qualquer situação ou acusação. O que nos ajuda a não entrarmos em desespero ou perdermos o equilíbrio quando as pessoas nos acusam, nos xingam ou elas nos menosprezam,
qual a posição que nós ocupamos diante daquele que é o verdadeiro juiz. Lembra de 1 Coríntios, quando Paulo diz, olha, há pouco se me dá o ser julgado por tribunal humano. Quem me julga é Deus. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas agem somente pensando na opinião pública. Nós mesmos, muitas vezes, tomamos esta ou aquela atitude pensando em como as pessoas vão gostar ou não gostar do que dissemos ou fazemos. E às vezes o nosso tribunal que decide o nosso comportamento é exatamente os outros. O sabor, o gosto, as preferências dos outros. Enquanto Paulo diz que aquilo que dá estabilidade para as nossas vidas não é ter medo de tudo e de todos, mas é ter medo ou temer a Deus, porque Deus é quem tem, de fato e em última instância, o poder de julgar e condenar as pessoas. Algumas pessoas escondem os seus pecados de trás daquela frase, é Deus quem me julga. E às vezes se esquece que o que está por trás dessa frase não é uma ilusão, mas é um Deus que existe verdadeiramente e é o Senhor de todas as coisas. Dizer e usar o temor do Senhor como desculpa para manter comportamentos pecaminosos não vai ter um bom final na presença do Senhor. Paulo diz que nós precisamos temer a Deus e manter a consciência limpa diante dos homens, porque se nós agimos em conformidade com o temor de Deus, dificilmente nós vamos sair por aí praticando atos inadequados, inapropriados e passíveis de condenação. Paulo quer dizer para nós que ele temia a Deus e por isso nada tinha a esconder dos homens. Seus motivos e suas ações estavam abertos diante de Deus, e se estavam abertos diante de Deus, podiam ficar abertos diante de qualquer pessoa. Ele não tinha nada a esconder das pessoas, não existia nenhum engano embutido em suas tentativas de persuadir os homens. Quando Paulo argumentava a respeito dos pecados da igreja de Corinto, a sua intenção não era manipular, não era denegrir, não era prejudicar ninguém, mas era trazê-las ao equilíbrio e à harmonia com o próprio Deus. De modo que muitas vezes nós ficamos irados quando alguém nos corrige, e nos corrige segundo a palavra de Deus, e achamos que a nossa ira vai intimidar essa pessoa, o que não é verdade. O único que tem verdadeiro poder de intimidação é Deus, porque Ele é que tem o poder de tirar do inferno. Paulo diz que não são os milagres que vão recomendá-lo, mas é a própria vocação e revelação divina. É Ele que tem o poder do verdadeiro perdão. Versículo 12. Todo e qualquer pecado, as pessoas que acusavam a Paulo, elas buscavam algo que fosse público, no final das contas, que pudesse ser medido publicamente, que pudesse ser tocado, e é Deus para poder contas de cada uma dessas ações, mostrar isso como um troféu diante das pessoas. E Paulo diz, não precisa de nada disso. O temor do Senhor, nesse contexto, questões refere-se ao temor demonstrado pelo pensamento de ter, de comparecer perante Deus e diante de Deus não poder empurrar nada com a vassoura para debaixo. Eles se gloriavam em possuir essas coisas diante de Deus, que eles podiam balançar diante dos olhos das outras pessoas. Toda a nossa visões, revelações faziam parte da vida de Paulo, mas ele nunca exibiu essas experiências como marcas distintivas da sua autoridade apostólica, como nós vemos vários neo-apóstolos promovendo-se, autopromovemos por aí, usando essas mesmas credenciais que Paulo diz, para com o irmão, não são elas que me dão. Segundo a instrução que Paulo dá a respeito do temor do Senhor, está no verso 12. Um comentarista norte-americano, ele diz que se vivemos apenas em função do louvor dos homens, para do aplauso das pessoas, conduta, nós não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário,
Damo-vos ensejo, damo-vos terceira instrução oportunidade de de Paulo vos sobre o temor do alegrardes, de vos Senhor. gloriardes Ele por diz, nossa não causa, se desencoraje com as objetivo críticas dos para homens, que tenhais do que mas responder viva aos para a que se gloriam glória na de Deus. aparência e não Versículo no coração. 13. O que Paulo está dizendo? Acompanhe comigo aí a leitura. Porque Não faça nada se pensando em enlouquecemos, primeiro lugar é para na Deus. aprovação e no E aplauso se conservamos das o juízo, pessoas. é para vós outros. Não são os aplausos ou Então as Paulo críticas diz o das seguinte, pessoas que não fique determinam a nossa desesperado posição por causa da crítica diante dos de outros. Deus. Não O que se determina entregue a nossa à gastrite posição nervosa diante de Deus por causa disso, a é exatamente ansiedade. o que Deus As diz pessoas vão criticar a mesmo. nosso respeito. Aprenda a lidar com elas, A nossa entendendo que a sua estabilidade, harmonia, que a sua sensatez, a que a sua lucidez lucidez, e a nossa ela vem estabilidade da palavra elas de Deus, só tem e do seu sentido amor se e elas do seu forem serviço por para com causa ele. de Os Deus críticos de e Paulo não por causa dos consideravam homens. Por louco. isso, o Novo Insensato. Testamento é recheado A palavra de grega orientações para que usada você aqui, não haja pelo apóstolo por indica meio de um bajulações, desequilíbrio mental, por meio de interesse, é estar fora de por si, meio ou de manipulações enlouquecer. e dissimulações com as outras Mas, pessoas. na verdade, seja louco, ele íntegro, estava quando nas ele suas perseguia ações, a igreja, nas suas palavras, Atos, capítulo naquilo 26, que deve verso ocupar 11. e motivar Ele diz tudo no que você texto de diz 1 Timóteo e 1, faz. a partir do versículo Então, 12, não que ele era blasfemo, dependa dos elogios ele era dos insolente, homens, mas seja que ele exemplo era para eles. perseguidor Paulo, da igreja. diferente A dos seus palavra opositores, ele não ela dependia da demonstra uma pessoa recomendação que é dos capaz de homens, te confrontar nem dos seus elogios publicamente, para estar sem no ter ministério, vergonha de porque ele nada disse e de em ninguém. Gálatas e disse também como em se alguém Corinto passasse que aqui ele era agora de apóstolo frente não da nossa igreja por e causa da começasse a vontade dos berrar homens. lá da porta E ele vários diz em palavrões Gálatas e capítulo 2 que xingamentos quando ele contra nós, subiu em Jerusalém pela primeira vez, chamando para a atenção de quem encontrar-se estivesse com os passando por apóstolos, que ele não Isso é conhecia insolência. pessoalmente, ele o fez Insolência não é para quando você buscar a confronta aprovação outra pessoa deles, publicamente, mas ele fez para sem compartilhar estar com nem eles aí o evangelho para as que ele reações. tinha Pelo contrário, o seu recebido desejo diretamente é exatamente de ganhar Cristo. auditório. Um dos principais argumentos de Paulo Paulo diz, para "Não se defender o seu preocupe com apostolado era Aqueles exatamente que o fato te de que ele acusam, não tinha aqueles sido que falam mal contra evangelizado por você nenhum dos simplesmente outros porque apóstolos, querem ganhar mas aplausos que o próprio e Senhor auditório. Jesus Não se entregue a pessoalmente esse tipo de apareceu para ele no caminho Não de seja Damasco, você e aquele depois, que de mais forma algumas vezes insolente lá no deserto vai acusar da os Arábia, outros, por vai 2 xingar anos, os outros, explicando vai falar para ele mal o que dos era o outros evangelho. publicamente, sem Paulo necessidade. diz que quando ele foi a Jerusalém Pelo e se contrário, encontrou com os apóstolos, confie eles em Deus. ouviram Então ele diz, se a nós explicação enlouquecemos, do é pra evangelho Deus. pela boca de Paulo, Mas se nós mantemos e imediatamente o juízo, estenderam a destra é pra da você. comunhão, E nós reconhecendo o vivemos seu numa época apostolado, em que os cristãos reconhecendo precisam a sua aprender a autoridade manter de o juízo, ensinar porque e pregar e basta proclamar o uma evangelho. pessoa desvairada, insolente, Então Paulo ele qualquer, diz, olha, ir no eu recebi o microfone evangelho público, não numa por internet meio da de vida homens, ou num palanque e não pela eletrônico e falar vontade de bobagens homens, a eu respeito do recebi cristianismo, do e lá Senhor. vem os cristãos Então dar eu o presto troco no contas mesmo de tom tudo e com a isso mesma linguagem ao Senhor, se esquecendo de que tudo isso não passou e nunca passa de pura provocação para tirar-nos do sério. E a gente aceita. E no final, quem colhe o prejuízo somos nós. Ah, pastor, mas temos que defender os nossos direitos. Temos mesmo. Mas existem formas de fazê-lo que são aceitáveis diante de Deus. E existem formas de fazê-lo que Deus não aprova, porque Deus não quer que nós lutemos contra o mundo usando as mesmas armas do mundo. Ele não fez assim. Quando ele enviou Jesus, que é o rei, ele veio como um cordeiro, e mudo como um cordeiro, ele foi levado à cruz. E quando todos poderiam pensar que ele tinha perdido a batalha, ele se levantou na manhã da Páscoa, carregando o cetro do reinado na mão, não porque eu tinha conquistado, mas porque ele nunca havia perdido. E quando ele foi provocado por Pilatos, dizendo, eu tenho poder sobre você, Jesus simplesmente disse, você não teria nenhum poder sobre mim, se do alto não lhe tivesse sido dado. Às vezes nós nos esquecemos a quem nós servimos. E achamos que podemos defender a Deus
sendo que Deus não precisa disso. O reverendo Jeremias Pereira tem um sermão que ele chama de Gaditas Cara de Leão. É porque lá em 2 Crônicas tem um texto que diz que os gaditas que serviam a Saul e depois passaram a lutar junto com Davi, eram soldados ferozes como leões. E aí o reverendo Jeremias diz que eles eram gaditas cara de leão. Mas o que me chamou muita atenção quando o reverendo Jeremias falou isso foi como ele começou o sermão. Ele citou Spurgeon. Spurgeon começa um sermão dizendo: quem defenderá o leão? O leão não precisa de defensores. Você quer saber como é que ficarão aqueles que provocam o leão? Solte o leão. O leão não tem medo. Por isso que nós chamamos o leão de o rei da floresta. Ele enfrenta os seus adversários. Somos nós que precisamos de que o leão nos defenda, e não defender o leão. E às vezes nós queremos defender a Cristo achando que Ele precisa disso. Ele não precisa. Ele tem toda a eternidade para ver toda a malícia e a malignidade das pessoas se curvar diante dEle, envelhecendo e caindo diante da morte. Basta esperar. Ele tem tempo para esperar. Aqueles que ofendem a Deus é que não têm tempo para esperar e por isso são tão insolentes. Preste atenção. Os críticos de Paulo consideravam louco. E ele diz: se nós somos considerados loucos, é para Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, a mensagem da cruz é loucura para os sábios, e é vergonha, é escândalo para os judeus. Loucura para os sábios, porque eles não compreendiam como que há sabedoria numa morte de cruz. E vergonha para os judeus, porque eles sempre diziam que quando o Messias chegasse, ele iria destruir aqueles que oprimiam a Israel. E Jesus foi morto exatamente pela mão dos opressores de Israel. Então Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura e é vergonha, mas para Deus é sabedoria e é sensatez. E quando nós então conformamos a nossa vida à palavra na sua loucura, nós aprendemos e nos tornamos muito mais sábios e muito mais sensatos. Paulo mostra que a loucura dele em deixar tudo para servir a Cristo constituía-se, na verdade, na mais profunda lucidez. E se os homens o consideravam louco, ele é louco por Deus. Se os homens pensam que ele conserva o juízo, ele conserva o juízo para servir a igreja. O temor de Deus é a base sobre a qual nós construímos o nosso comportamento diante daqueles que precisam e nem sempre têm o equilíbrio para lidar com adversidades, tribulações e problemas. O temor do Senhor nos ajuda a manter o equilíbrio, a continuidade, a linha da normalidade. Em segundo lugar, Paulo diz que aquilo que o motivava e explicava e era a razão do seu serviço é nada mais, nada menos do que o amor de Cristo. Versículo 14 até versículo 17, Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Observe que o versículo 14 começa com uma preposição, uma conjunção conclusiva, explicativa. Ele diz que mantém o juízo por vós outros, e então ele diz: pois, porque o amor de Cristo nos constrange, nos aperta, nos pressiona a agir da forma como nós agimos. Observe que o outro fator determinante que motivou Paulo a abraçar o ministério da nova aliança foi o amor de Cristo.
Lembra que é o amor de Cristo quem explica e é a base de tudo. Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos delitos e pecados, nós éramos escravos do mundo, da carne, de Satanás, nós estávamos debaixo da ira de Deus em relação aos nossos pecados. E aí o versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. João capítulo 3, versículo 16. Ele nos amou de tal maneira. O amor que Deus praticou para com você, para comigo, perdoando os nossos pecados, é a base, é a motivação, é a explicação de por que nós servimos, de por que nós podemos servir e de por que nós devemos servir uns aos outros e aqueles que precisam conhecer o Evangelho. O amor de Cristo o constrangeu, o motivou, o empurrou, o levou a entregar-se ao ministério da reconciliação. Constranger, no texto original, é apertar com força com a mão. Paulo diz que Deus pegou o seu coração e apertou com a mão. O pressionou, o prendeu e não soltou mais. O amor de Cristo, ele nos emociona, porque a palavra constranger tem esse tom emocional. Ele mexe com o nosso interior. Ele nos faz parar e pensar no que está acontecendo. É difícil você definir toda a gama, as ações do amor de Cristo no nosso coração. Paulo então diz: ele nos aperta, ele nos segura firmemente nas suas mãos. É o amor de Cristo quem, no final das contas, nos ajuda a atravessar toda e qualquer tribulação, a enfrentar qualquer desafio e a manter-se firme e perseverante diante de qualquer acusação e oposição à vida cristã. Nós não conseguimos dar um passo atrás, porque o amor de Cristo nos segura firmemente nas suas mãos. Lembra de João, quando Jesus disse: olha, todo aquele que o Pai ama, esse Ele o traz a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, pois ninguém pode tirar, arrebatar da minha mão. Quando eu era pequeno e meu pai chegava em casa com moedas no bolso, ele trocava algumas moedas, colocava no bolso. Meu pai era daqueles homens que gostavam de usar calças com bolsos fundos. Então ele chegava na porta de casa antes de entrar para o almoço e batia nas pernas, e nós ouvíamos o tilintar das moedas dentro do seu bolso. Ele enfiava a mão no bolso. Meu pai, eu era pequeno, ele tinha 1,82 m, eu não cheguei à altura dele, eu só cheguei a 1,77 m. Mas eu era pequenininho, com 6, 7 anos de idade, eu olhava para o meu pai, parecia uma montanha. Ele pegava aquelas moedas e ele diz: eu dou para quem conseguir tirar da minha mão. E mostrava aquele monte de moedas naquelas imensas e largas mãos que ele tinha quando eu era pequeno. Então nós éramos 5 pequenos com menos de 8 anos de idade lá em casa, e a gente olhava um para a cara do outro e a gente combinava: vai 3 numa mão e vai 2 na outra, que aí ele não tem para onde esconder as moedas.
E a gente tentava pegar as moedas na sua mão, ele passava para uma, passava para outra, ele colocava para trás, e aí nós nos organizávamos para impedir que ele passasse as moedas de uma mão para outra. Quando ele percebia que ele não daria conta e nós tomaríamos as moedas, ele as levantava. E aí eu tinha 6 anos de idade, meu pai era alto demais, parecia uma montanha, uma torre Eiffel. E nós olhávamos uns para a cara dos outros e diziam assim: acabou-se, não tem moeda para a gente comprar balinha, pirulito lá na mercearia. Então ele abaixava as mãos e ele dava uma para cada um. Mas a gente não conseguia tirar as moedas das mãos fortes que ele tinha. Jesus diz que nós somos assim nas suas mãos. Não tem ninguém com a estratégia que escolher usar que possa nos tirar, nos tomar das suas mãos, porque nas suas mãos está a evidência do seu amor por nós, naqueles escravos, e ele nos segura firmemente, ele nos constrange, ele nos aperta em suas mãos, ele nos segura firmemente. Ray Stedman diz que a motivação certa para os atos da vida cristã é o amor e não o dever. E ele cita João capítulo 14, verso 15 para defender isso. Porque o amor torna mais fácil a obediência. O amor tem prazer em fazer aquilo que agrada ao ser amado. Lembra de Jacó? Jacó bateu os olhos em Raquel, não essa Raquel pilantra da novela da Record aí, uma diferente, e se apaixonou por ela. E a Bíblia diz que ele disse: eu trabalho 7 anos por essa mulher. E acabou trabalhando 14. Mas a Bíblia diz que ele amava tanto Raquel, que aqueles 14 anos foram como que poucos dias. Poucos dias. Pelo tanto que ele a amava. O amor, ele tem uma característica que é muito forte no ministério, que é a voluntariedade. Quando você faz por amor e por amar, você faz voluntariamente, e não porque é sua obrigação, simplesmente. Essa é uma das razões porque quando nós elegemos presbíteros e diáconos, nós não podemos e nem devemos pressioná-los a aceitar a eleição. Porque eles devem ser motivados pelo amor a Cristo e não simplesmente pelo voto da igreja. É o amor ao Senhor quem nos motiva. Então, Paulo nos dá aqui 5 explicações. Ele diz que Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, para ele, com ele, e ainda para que experimentássemos a realidade da nova criação. O amor de Cristo nos constrange, julgando, pensando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que agora vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, em primeiro lugar, Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, através dele, versículo 14. A morte de Cristo é a nossa vida, pois ele morreu a nossa morte, nós cantamos naquele cântico Hosana, para vivermos a sua vida. Isso é a definição de salvação. Ao morrer por todos, Jesus agiu como nosso representante. Quando ele morreu, todos nós morremos nele diante de Deus. Assim como o pecado de Adão se tornou o pecado de todos aqueles que vieram depois dele, a morte de Cristo se tornou a morte de todos aqueles que por meio da eleição Deus colocou em Cristo. Como que Cristo pode nos representar? Da mesma forma como Adão nos representou. A forma como nós entramos no pecado, que foi a representação, é também a forma como nós somos tirados da condenação do pecado, a representação de Cristo. Isso é a base da teologia da aliança que nós defendemos.
Cristo nos representa, nós estamos nele diante de Deus. A aliança de Deus, no final das contas, é com Cristo e com todos aqueles que estão em Cristo. Nós então vivemos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que Cristo morreu na cruz do Calvário é fato. Que Ele morreu por todos é evangelho. Mas como explicamos os dois termos, por e todos? Quando o texto usa aqui a expressão Cristo morreu por nós, ele usa a expressão hiper. Ele quer dizer que Cristo morreu em nosso lugar, ele morreu substitutivamente. Jesus é tanto o nosso representante como o nosso substituto. Mas essa expressão também quer dizer que ele representa e media as nossas relações com Deus. Você ora e termina a sua oração em nome de Jesus, porque a sua oração jamais será aceita diante de Deus se ela não for apresentada, se ela não for representada por Jesus diante dele. Ele é o mediador. E esse é um conceito na Escritura inteira. Mas a expressão por também significa favor. Porque nós somos os maiores beneficiários da morte de Cristo. A morte de Cristo conquistou para nós perdão e vida eterna. Os presentes, as dádivas da morte e da ressurreição de Jesus, somos nós que ganhamos, somos nós que usufruímos. Assim, a palavra todos, por outro lado, ela não pode significar todos sem distinção. Primeiro porque é contraditório, a Escritura diz que nem todos serão salvos, que haverá condenação para aqueles que rejeitarem o Evangelho. Então, nós não podemos tomar a expressão que ele morreu por todos como uma interpretação automática de que então ele morreu por todas as pessoas. Porque se ele morreu por todas as pessoas, forçosamente todas as pessoas teriam que ser salvas. E a teologia que defende isso nós chamamos de universalismo. Todos, Cristo morreu por todos, então lá no final não vai ter juízo final coisíssima nenhuma. Juízo final na Escritura é só uma expressão. Todos serão salvos, inclusive Satanás. Mas não é isso que o livro de Apocalipse diz. O livro de Apocalipse diz que no lago de fogo será lançado Satanás e todos os seus seguidores. Não é isso que o Senhor Jesus diz no sermão escatológico de Mateus 24, onde aqueles que rejeitarem a sua messianidade, ou aqueles que não se curvarem diante de Deus no retorno glorioso do seu Filho, eles serão lançados num lugar onde não lhes morre o verme e não se afastam os abutres. As penas eternas é um ensino claro nas Escrituras. Então, nós, calvinistas, entendemos que morrer por todos é por todos aqueles a quem ele representa. Ou é assim, ou nós teremos então fortes contradições nas Escrituras. Não é uma questão de ingenuidade e não é uma questão de manipulação exegética, gramatical das palavras. É uma questão de você harmonizar o que é dito numa parte com o que é dito em outra parte. Cristo morreu por aqueles que estão representados por Ele. A nossa obrigação, quando falamos de Jesus, não é salvar as pessoas. A nossa obrigação é dizer que existe um Salvador e que cada pessoa precisa tomar uma decisão diante dele. O resto é entre Deus e a pessoa. É entre você e o seu Deus. É assim que nós entendemos a salvação. Segundo, Cristo morreu para que vivêssemos para Ele. Viver por meio dele, Ele é o mediador, e viver para a glória dele. Versículo de número 15. Olha o que Paulo diz aí claramente. E Ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas, ao contrário disso, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, o versículo que a gente tinha que decorar junto com o capítulo 5, versículo 1. Você já decorou Romanos 5, 1, né? Justificados, pois, temos paz com Deus, e tudo aquilo que Paulo vai dizer a seguir. Mas e o versículo 25 do capítulo anterior, você decorou? Ele morreu por causa das nossas transgressões, e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, porque ele morreu por nós, temos paz, temos alegria e temos acesso à graça todo dia. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz: porque Cristo morreu por nós, agora nós devemos viver para Ele. Isso é serviço. Viver por meio de Jesus é salvação. Viver para Jesus é serviço. O Salvador não morreu por nós para vivermos uma vida egoísta e centrada em nós mesmos, mas Ele morreu para vivermos para Ele, para o serviço dEle, para a glória dEle. Obviamente não servimos a Cristo para sermos salvos, mas nós servimos a Cristo porque já fomos salvos. As nossas boas obras não são a causa da nossa salvação, mas elas são a consequência natural e normal da nossa gratidão. Terceiro, Cristo morreu para que vivêssemos com Ele. Olha o verso 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. Cristo morreu para nós estarmos com Ele, da mesma forma como Ele escolheu os apóstolos para estarem com Ele. Marcos capítulo 3, versículo 14. O Evangelho não é só uma salvação de pegar aqui e colocar ali. O Evangelho é toda uma vida de relacionamento e convivência com o nosso Salvador. Cristo não é apenas um pensamento. Cristo é uma pessoa que nos visita, que fala ao nosso coração pela sua palavra e às vezes coloca palavras verdadeiras lá dentro da nossa mente. Antes nós conhecíamos a Cristo pelas luzes da razão ou da intuição ou daquilo que nós ouvíamos outras pessoas falar. Mas de repente você teve um encontro pessoal com Jesus. E agora você o conhece, não pelo lado de fora de ouvir falar, mas pelo lado de dentro, porque Ele mudou as suas convicções, mudou o seu jeito de enxergar a vida e te deu esperança de que você poderá viver com Ele na eternidade, não porque você é bom e faz coisas boas, mas porque Ele morreu por você no seu lugar naquela cruz. Isso é comunhão. Esse conhecimento pessoal e transformador de Cristo molda o nosso relacionamento com Ele e com as outras pessoas. O apóstolo admite haver um tempo quando tudo quanto ele sabia sobre Cristo era o que os outros homens diziam a seu respeito. Entretanto, agora ele não conhece mais assim. Ele conhece por experiência pessoal e própria. Agora aqui tem uma crise. Porque nós dizemos que conhecemos a Cristo, mas cadê Ele? Você não o vê. Você não pode dizer que Ele está ali na sala, que Ele está assentado no último banco, ou quem sabe ali mexendo no teclado do piano. Não temos como dizer isso. Nós não conhecemos a Cristo desse modo, de tocar, de ver,
de contemplar. João pode dizer isso na sua primeira epístola, condenando os docetistas que diziam que a encarnação é apenas uma aparência, o que vale mesmo é a fé. João diz: não é bem assim. Eu andei com ele, eu apalpei Jesus, eu contemplei Jesus. A palavra contemplar, ela é diferente da palavra simplesmente ver. Contemplar é olhar por bastante tempo. Não dá para você olhar uma imagem por bastante tempo, uma aparência. O que João queria dizer é que ele conviveu com Jesus fisicamente por 3 anos e meio. Mas nós, hoje, no século 21, não podemos dizer aquilo que João disse. João disse que nós podíamos ter plena comunhão com ele, porque o que ele tinha dito a respeito de Jesus era verdade. E então, hoje de manhã, eu citei o exemplo de Tomé, e vale a pena retomá-lo. Quando Tomé não viu Jesus no primeiro final de semana da ressurreição, ele não estava junto, ele só viu Jesus no segundo final de semana. Quando ele chegou e os discípulos disseram: Jesus esteve aqui, então ele deu a sua goianada bíblica. Porque vocês sabem que goiano, quando quer ver as coisas, é com os dedos, né? Quantas vezes o seu irmão estava segurando uma coisa e você diz: deixa eu ver, tem que pegar. O goiano, se ele não pegar, ele não viu. E então Tomé diz: eu tenho que pôr o dedo lá no machucado. Tem um quadro, não sei se é de Rembrandt, que tem lá Tomé enfiando o dedão lá dentro do machucado do lado de Jesus. É nojento aquela pintura, eu acho. Eu vi uma pessoa baleada uma vez e o médico enfiando o dedão lá dentro para tirar a bala. Quase que eu caí para trás. Que mostrou que essa profissão de médico é para o Tiago, não é para mim. Mas, quando Tiago viu Jesus o questionou publicamente: não seja incrédulo, mas crente. E aí o Senhor Jesus diz uma palavra que nos ajuda a entender o que Paulo está falando aqui. Ele diz: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, com base na pregação apostólica do Evangelho. Nós não conhecemos a Jesus mais fisicamente, mas nem por isso a nossa relação com Jesus é mentirosa, é falaciosa e é irreal. Nós amamos Jesus verdadeiramente, e Ele verdadeiramente se faz presente em nós, habitando-nos com o seu Espírito Santo. Nosso conhecimento, para ser verdadeiro, ele não depende da proximidade física nesse momento. Não conhecemos a Cristo como você conhece outra pessoa, com apertos de mão, com abraços, com contato de olhos, com convivência diária física. Nós conhecemos a Cristo em nosso íntimo e na nossa alma. Ver e tocar não é a base da fé. Paulo diz que nós não andamos pelo que vemos, porque se nós fôssemos andar pelo que vemos, então nós teríamos muita dificuldade de manter a fé viva e ativa. Nós andamos por aquilo que Cristo fez e disse na sua palavra. O empirismo, usando uma linguagem mais acadêmica, onde a experiência por meio de testes, de tentativa e erro são a regra, não é o que qualifica a veracidade da nossa relação e da nossa comunhão com Jesus. O que determina toda a nossa relação com Cristo é o que Ele fez por nós naquela cruz, provando o amor de Deus por nós e o quanto Deus nos amou. Na verdade, toda a perspectiva da vida de Paulo mudou. Coisas que antes haviam sido consideradas importantes, agora não tem mais razão de ser. Ele diz isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a verso 8. Aquilo que eu considerava lucro, agora para mim é restolho, é lixo. Posição, sucesso, carreira,
essas coisas perdem o sentido diante do amor de Jesus por nós. E aí você lê a história da igreja e vê como que vários homens lidaram com isso. Deixa eu citar 2 exemplos nossos. Ashbel Green Simonton. Simonton veio para o Brasil, com muito custo plantou a primeira igreja. Em 1862, ele e Blackford, os 2 missionários aqui no Brasil, entraram em desacordo porque Blackford achava que São Paulo é que seria o melhor lugar para plantar a primeira igreja. Mas Simonton estava plantando no Rio de Janeiro. Então resolveu que Simonton iria aos Estados Unidos, 3 meses de viagem de navio para ir, 3 meses para voltar, para pedir autorização para que aqui no Brasil o trabalho fosse dividido. Simonton permanecesse no Rio e Blackford fosse para São Paulo. E aí, quando Simonton foi para lá, ele experimentou o seu primeiro e único furlong, que é férias misturada com trabalho. Ele ficou 1 ano, ele ficou 13 meses nos Estados Unidos. Nesse período ele conheceu, se enamorou e se casou com a sua esposa. E enquanto ele estava lá, ele foi convidado para pastorear a primeira igreja presbiteriana de Baltimore, para sustentá-lo enquanto ele estava nos Estados Unidos. E ele o fez. Quando ele se casou e disse que voltaria para o Brasil, os presbíteros e a igreja chegou para ele e diz: mas você é um bom pregador, você é um excelente pastor, fica aqui com a gente, nós queremos que você seja o nosso pastor. E ele então disse: não, Deus me chamou para o Brasil, e é lá que eu tenho que estar. E ele voltou, e logo depois contraiu a febre amarela, e morreu aqui no Brasil. Você pode visitar o túmulo dele lá em São Paulo. O outro foi John Boyle. John Boyle foi o primeiro protestante pastor missionário que andou aqui em Goiás em 1884. Eu tenho lido tudo o que eu posso a respeito deste homem. Quando ele veio para Goiás trabalhar, e ele foi quem teve a ideia de trazer a IPB para o centro do Brasil, depois da morte de José Manuel da Conceição, todo mundo ficava ali no litoral, e alguns ali em Campinas, São Paulo. Então John Boyle diz: eu vou mudar para Mogi Mirim. Mudou mais para o interior. E lá ele recebeu uma carta de pessoas que moravam na tal de Bagagem, que hoje é Estrela do Sul, ali perto de Patrocínio, Minas Gerais, perguntando sobre o Evangelho. E ele então diz: eu vou lá. E ele foi a Bagagem e resolveu que ali deveria ser a sua nova moradia. Ele demorou 3 semanas para mudar de Mogi Mirim para Bagagem, nos lombos de cavalos e de carroças. Não tinha estrada que prestava. De Bagagem ele veio aqui. Olha que Bagagem está longe. É quase 6, 7 horas de carro para chegar lá. E ele veio em 84, ele veio em 86, não veio em 85 porque estava nos Estados Unidos. Ele não veio em 87 porque estava mudando para Bagagem. Veio em 88, veio em 89 e voltou uma última vez em 90. E morreu em 92. Quando ele veio aqui pela 3ª vez, a IPB o convidou para voltar para Campinas e ser o redator do jornal Imprensa Evangélica, porque precisava de alguém com os talentos que John Boyle tinha. Ele publicava um jornal chamado O Evangelista, para conduzir o jornal. E ele disse uma frase que entrou para a história, e eu quero popularizá-la, porque ela faz parte da história do presbiterianismo em Goiás. Ele disse: Deus me chamou para o sertão, e é no sertão que eu devo ficar. Logo depois disso, houve um incêndio na sua casa, em 1892. Ele tinha 49 anos de idade, fez muita força para apagar o incêndio. Sua família estava nos Estados Unidos, ele havia levado os filhos para começar a estudar. Ele fez muita força para apagar o incêndio,
E logo depois que ele conseguiu apagar o incêndio na sua casa, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Ele foi chamado para uma carreira de sucesso, mas ele disse e entendeu que o lugar dele era aqui. Falando de Jesus, onde naquela época as pessoas diziam que só havia mato e cobra. O que é que tem em Goiás? Um missionário perguntou, e o outro respondeu, lá só tem mato e cobra. Era nessa época que John Boyle andava por aqui. E nós somos o fruto dessas andanças dele por aqui. Meus irmãos, Cristo morreu em quarto lugar para que nós vivêssemos uma nova vida. Paulo não está falando aqui sobre novos hábitos, pensamentos e desejos. Paulo está falando da posição que nós estamos em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A posição. Qual que é a nossa posição? Nós estamos em Cristo. Onde que nós seremos encontrados? Em Cristo. É como se Jesus tivesse aberto um guarda-chuva. E todos nós estamos debaixo desse guarda-chuva. Este é o lugar onde nós estamos. Qual é o lugar onde nós estamos? Em Cristo, representados por Cristo, apadrinhados por Cristo, afiliados por Cristo, justificados, perdoados por Cristo. Nós estamos sob os seus cuidados, e Hernandes Dias Lopes chama isso de santificação. Deixa eu terminar esse sermão. Temor e amor. Você quer razão ou você quer razões para assumir um ministério nessa igreja? Paulo te dá duas: temer a Deus e amar a Deus. Essas são as nossas verdadeiras motivações. O temor a Deus, o respeito profundo que nós temos para com Deus, a sua revelação e a sua palavra. E o amor de Deus, Cristo na cruz, a ressurreição ao terceiro dia e o Evangelho no seu coração. Então, leve para casa 3 pensamentos. Primeiro, temor e amor são a base do ministério da reconciliação, que eu vou explicar para os irmãos daqui 2 domingos. Qualquer motivação para nós servirmos na igreja, em qualquer área, temor e amor. Segundo, temor e amor são a base da motivação que vence a indiferença. O que nos leva a abrir mão do descanso merecido dos nossos lares e ficar às vezes até meia-noite ou um pouco mais do que isso discutindo coisas para a igreja? O que motiva você a ficar uma tarde inteira cortando o papelzinho para ensinar as crianças a amar Jesus? O que te motiva a gastar horas aconselhando uma pessoa rebelde que não quer dar o braço a torcer de que errou? O que te motiva a enfrentar xingamentos, palavrões e palavrórios, acusando você de tantas coisas? Paulo diz 2: temor e amor. Não precisa de mais nada. Terceiro e último, temor e amor são a expressão do nosso compromisso cristão com a vida e com as pessoas a quem nós servimos. Nós gastamos horas, nós gastamos saúde, nós gastamos a nossa habilidade, às vezes de graça, porque temos e conhecemos a Cristo. Fazemos para Ele, fazemos por Ele, fazemos nele e fazemos porque Ele nos deu uma nova vida. Será que não vale a pena? Vamos orar?